Antes até de entrar na discussão a respeito da efetividade da ação dos senadores, né, de oposição e da base do governo, mas a gente tem novamente o deputado federal Eduardo Bolsonaro deixando claro que tudo que ele puder fazer para criar problemas para uma solução do tarifaço, ele vai criar problemas. Ou seja, ele está claramente, abertamente jogando contra. Isso impressiona muito, né? Você ter um deputado deveria representar São Paulo no Congresso, São Paulo que é um dos estados com o potencial de arrostar, de amargar os maiores prejuízos, caso essa sanção de 50% do Trump vigore, está lá ele fazendo o papel de anti-embaixador dos Estados Unidos, né? Isso é, de fato, muito vergonhoso e se você leva em conta que ele está se contrapondo ou está sabotando uma missão de senadores que inclui 2 senadores, num total de 8 a 2 senadores, que foram ministros do pai dele, né, da gestão do pai dele, a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, o Marcos Pontes, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, aí o absurdo ganha contornos de inexplicável, né? E já na sexta-feira passada, o Eduardo Bolsonaro havia escalado na sua insanidade, né, ao insinuar que também os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, estariam na alça de mira da Casa Branca e se um não levasse ao plenário o projeto da anistia e o outro não pautasse a votação do impeachment do Alexandre de Moraes, ambos poderiam sofrer sanções do governo americano, sanções como cassação do visto de entrada nos Estados Unidos ou inclusão ou enquadramento naquela lei que significa, em tese, a morte financeira de quem é alcançado por ela. Então, é preciso que o Congresso reaja a esse personagem, sob pena de se desmoralizar junto com ele. O silêncio do Congresso, a inação do Congresso diante da movimentação do Eduardo Bolsonaro, compromete a instituição, mais até do que o deputado. O deputado já é conhecido e uma outra coisa que me chamou a atenção é a forma como determinados governadores reagem a isso, né? No final de semana houve um encontro de uma casa de investimentos, a XP, e lá estiveram 3 governadores, o Tarcísio de Freitas de São Paulo, o Ronaldo Caiado de Goiás e o Ratinho Júnior do Paraná. E eles falaram sobre essa situação da ameaça de tarifa do Trump contra as exportações brasileiras, falaram do problema, culparam o governo Lula pela ameaça do Trump e se abstiveram de comentar essa movimentação do Eduardo Bolsonaro, a chantagem embutida na carta que o Trump enviou para o Brasil. E nessa carta, já no primeiro parágrafo, ele impõe como condição para rever a tarifa a interrupção imediata do processo contra o Bolsonaro. E os governadores fingem que nada disso existe nas suas observações. Portanto, eles se transformam em presidenciáveis sem nexo, né? Porque você não pode tratar de uma coisa sem considerar a outra. E aí me chama a atenção também o comportamento de uma senadora que está lá, a senadora Tereza Cristina, que está aí nessa ex-ministra da Agricultura do Bolsonaro, está nessa missão de senadores, e ela levou às redes sociais ali uma postagem, e ela disse, olha, a nossa missão aqui é fomentar a reaproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. Não cabe ao Senado negociar, disse ela, mas sim, é atribuição do Senado buscar um clima de entendimento para proteger os brasileiros. E aí ela diz, todos serão prejudicados, sem exceção. E aí ela exerce a oposição, que se espera de alguém que é oposicionista, e ela alfineta o Lula, mas não mistura as coisas. Ela se abstém de vincular anistia com tarifa e diz lá, o Lula já deveria ter ligado, já passa da hora de o Lula telefonar para o Trump, faz o oposicionismo que se espera de uma oposicionista e não fica misturando alhos com bugalhos, não se comporta como alguém irracional, não é? Então, eu fico a imaginar, Sakamoto, que em algum momento, se os governadores não encontrarem uma trilha para trafegar nessa nova conjuntura que foi imposta pela movimentação do
Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, com essa sua traição e a movimentação do clã Bolsonaro aqui, exigindo a aprovação de anistia ampla, geral e restrita, e, de certo modo, até celebrando o tarifaço do Trump, isso estilhaçou os planos da direita. Eu fico a me perguntar que se a oposição não faria melhor se passasse a considerar outras alternativas. Essa Tereza Cristina, por exemplo, pode ser uma alternativa para disputar a presidência da República se a escolha da direita brasileira do candidato a representá-la na eleição presidencial passasse por um teste de psicotécnico, talvez a senadora Tereza Cristina tivesse um resultado melhor do que o dos governadores. O Eduardo Bolsonaro, nem o pai já considera mais como alternativa. O Bolsonaro agora considera que a melhor alternativa doméstica dele para representá-lo na sucessão presidencial, caso ele não opte por um desses governadores, seria o Flávio Bolsonaro, que também está com um discurso muito desajeitado, né? Fora do prumo, também exigindo anistia, apresentou lá uma proposta de impeachment, além das 20 que já foram engavetadas, ele apresentou uma outra, o impeachment do Alexandre de Moraes. Então a família está perdida. Talvez a direita devesse considerar a hipótese de submeter os seus candidatos, as suas alternativas, a um teste de psicotécnico, porque com esse comportamento vão atuar como cabos eleitorais do Lula. Estão fazendo a campanha para o Lula. O Lula, sem sair do lugar, ele se move para frente graças a essa movimentação translocada da direita nacional.